Olá, olá. Estamos aqui ao vivo mais uma vez. Tem gás. Eu quero sem gás, por favor. Água sem gás. Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer, né, mais uma live, mais um encontro, onde a gente vai falar um pouco sobre a grande evidência, né? A Lua. Vou estar aqui com o nosso convidado especial que também vai participar do evento, que é o Stefano. Esperando aqui ele entrar para mandar o convite. E muito obrigado aí pela presença de vocês. Adora, Raízes de Luz, Angel, Francine. E muito bom, né? Ver todos vocês aqui. Eu fico feliz sempre. Vocês sabem que eu adoro conversar, adoro falar. O Marcos Barros também aí me ajudando. E vocês que são aqueles que participam e nos aturam, mas também nos apoiam, né? Vocês sabem que hoje a gente precisa de apoio, a gente precisa de, assim, da audiência. A audiência nos ajuda muito a alavancar, a melhorar, a espalhar a alquimia para o mundo. A alquimia só vai se tivermos assim muita gente unida para levar essa mensagem, que é uma mensagem de cura e uma mensagem que vai nos ajudar muito a melhorar o mundo ao nosso redor. Então, o Stefano já está aqui. Então já mandei, Stefano, já cliquei aqui, às vezes a coisa demora, e aí chegou o No Stefano. escuro? Stefano, põe Eu luz não aí, queria você tá queimar no minha escuro. melatonina. É. Ó, Ah, é? aí eu vou Pronto, dormir mais. melhorou. Vai diminuir a melatonina, não é? É. Tudo certo. Tudo bom? Ontem eu almocei com o Stefano, almoçamos ali num lugar que ele está morando, muito lindo, foi muito legal. E foi um almoço muito bom. A gente riu muito contando as histórias do passado, as histórias do presente e já preparando histórias para o futuro. Foi muito legal. Foi muito bom mesmo o nosso encontro ontem. E encontrar você, Stefano, é garantia de sucesso e garantia de darmos boas Muito bom, risadas, né? verdade. Foi muito bom. Foi Muito muito bom. bom Tem- mesmo. Inclusive, eu estava hoje aqui. Deixa eu pedir aqui a um secretário que está ajudando a gente. Pega, por favor, aí na sala, um quadro que tem ali em cima da estante, tá? Cuidado que tem dois. Tem um. Hoje eu peguei uma coisa aqui, tá vendo lá um quadro? Eu peguei uma coisa aqui no laboratório, lembrei de você e tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. E agradecer aqui, né, 147 pessoas que estão presentes, nos ouvindo. E eu quero que vocês vejam comigo agora, porque é que eu me lembrei do Stefano hoje aqui, ó. É esse mesmo. Foi um presente que ele. Só que esse presente dele tem prazo de validade. Olha que legal. É um calendário lunar. Olha lá. Só que aí acaba o ano, a gente tem que, né, se livrar do quadro, porque ele é um quadro que mostra aqui as fases da Lua, né, em cada mês, e é bem interessante, né? É uma tabula lunar, né? Você tem aqui Lua minguante, aí tem alguns conselhos aqui, ó. Lua minguante, detox, purificação. Lua minguante de ar, discernimento. Lua cheia de Mercúrios, pensamento. Aí tem as luas aqui, ó, os signos, muito legal. E aí eu pendurei esse quadro durante o ano Agora tem todo que aqui na criar minha um novo. sala. Agora acabou o ano, eu quero um quadro novo. Esse ano. E aí eu Sim, faço a primeira pergunta a você. Você ainda está sim, fazendo sim, sim.
esse trabalho, esse estudo, essa coisa Lancei. Só bacana. que, tendo Mas que eu você lancei, lançou depois o eu de fui viajar, eu não, 2023? não imprimi, não imprimi, eu imprimi alguns, né, mas não fiz, não teve tempo de fazer o grande para te passar, mas eu vou te passar ainda. Ah, tá. Então, por favor, Pronto. você já me deve um aqui cobrado ao vivo, tá? Ô, Stefano, uma coisa que eu observo muito, deixa eu te apresentar aqui para as pessoas que não te conhecem. O Stefano, ele começou comigo há muito tempo atrás. Ele tinha cabelo ainda, né? Eu também tinha cabelo. Nós éramos 20 anos mais jovens, né? E é claro, 20 anos eu mais jovem, eu tenho 45, mas o Stefano é um bebezão, né? 20 anos mais jovem, porque ele ainda é muito jovem ainda, apesar de careca, né? E o Stefano, ele começou a estudar comigo, nós estudávamos, eu dava aula na Itália, o Stefano, ele começou a participar desses primeiros cursos, e ele ficava fazendo o curso, e se o curso se repetisse, ele ia de novo fazer, e ele aprendeu muito, assim, na época, ele me ouvia muito, né, e ele sempre muito curioso, uma pessoa extremamente inteligente. O Stefano depois perguntou para mim assim: Você, deixa eu te traduzir. Aí na época, aquele grupo todo, né, Stefano, ficou com enciumado, eles ficaram enciumadíssimos, porque o Stefano queria me traduzir e eu deixei. Eu falei: Não, eu quero. É, porque eu via que ele era muito desenrolado, né, e já tinha estado no Brasil, então ele já conhecia o português e já estava, vamos dizer, familiarizado com o português. E aí ele me traduziu lá, me traduz até hoje, né? Quando eu viajo, ele sempre também, apesar dele ter o trabalho dele totalmente independente, mas ele sempre pergunta para mim: Joel, você vai quando para a Itália? Eu posso ir junto? Aí a gente se encontra lá e ele termina sempre me traduzindo. E aqui no Brasil também, os italianos vieram, o Stefano terminou me traduzindo. E o Stefano faz hoje um trabalho, hoje ele é um professor, ele é um mestre, ele tem um trabalho. E eu percebo uma coisa muito interessante no trabalho do Stefano, principalmente no começo do trabalho do Stefano, que foi ele fazer um trabalho Uhum. muito direcionado à Lua. Não é isso? Você trabalhou bastante com a Lua. E você começou com aquela fase que você fazia rituais. Conta pra gente aqui um pouco essa experiência que foi você estar atento, né, a como a Lua funciona nas pessoas, como a Lua funciona nos negócios, como a Lua funciona no cotidiano da gente, né? Como a Lua influencia se mais a mulher, mais o homem. Tá bom. Conta pra gente, fala bastante aí da Lua que eu deixo você falar. Eu te convidei porque eu sempre fui curioso. É engraçado, o Stefano, ele sempre dá muita ênfase à Lua. Ele sempre está focado na Lua. Por que a Lua te chamou tanto a atenção e no começo do seu trabalho você deu muita ênfase ao estudo da alquimia Olha, já foi para muito as fases da engraçado, Lua? né? Conta aí pra gente. Porque eu, não, na verdade, não estava nos planos, né? Não estava nos planos. Mas você me convidou para participar de um treinamento, né? E nesse treinamento que eu fui fazer, que você me convidou, que você tinha feito um treinamento que era um treinamento sobre inteligência emocional, e a gente foi junto, né? E aí eles faziam muitas práticas, né? Faziam perguntas. E eu estava numa fase que eu estava há já 2 anos querendo divulgar o conteúdo pela internet, querendo começar a gravar vídeo. Mas eu estava meio que bloqueado com isso. Eu não sabia por onde começar. Tinha muitas ideias, mas e aí, em certo ponto, eu estava assim, madrugando ali naquele treinamento, e aí começou a vir assim: você tem que começar pela Lua. Você tem que começar falando pela Lua. Você tem que falar da Lua, porque a Lua tem muito assunto. A Lua sempre muda. Então, uma das questões engraçadas que começou tudo muito engraçado, porque o meu medo era, eu vou começar a falar e vai faltar assunto. Oh, medo. Ah,
preocupação era já no futuro. Nem começou, Vê como é que já a está mente preocupado racional é com o fim, complicada, né? né? Nem Ela sempre freia começou. a gente, né? Freia a gente. Aí falou assim, se eu começar a falar da lua do momento, nunca vai faltar, porque toda semana, pelo menos, a lua muda, né? Muda de fase, né? A lua nova, por exemplo, nós temos uma lua nova a cada 28 dias, mas nenhuma lua Sim. nova é igual uma a outra, porque vamos ter a lua nova de Áries, de Touro, de Gêmeos, de Câncer, e também a lua nova de Áries deste ano é diferente da lua nova de Áries do ano que vem. Eu passar a lua nova de Áries em Turim é diferente do que passar em São Paulo, né? Então, assim, é muito mágico, porque é o céu do momento. Então, eu fiquei pensando, bom, eu vou começar a gravar, então, um vídeo por semana falando da Lua. E aí eu comecei a me comprometer com um público pequeno, e dizer assim, eu vou começar a gravar sobre esse assunto. E aí eu comecei gratuitamente a fazer essa doação. Aí comecei a criar um grupo, uma lista de WhatsApp de amigos. Eu comecei a compartilhar e aí eu pedi o que que eles achavam disso. Comecei assim, foi a minha doação. Eu fiquei um ano nessa tarefa sem ganhar nada, só testando. E aí, sendo que eu tinha que fazer os mapas para poder ler, eu comecei a prestar mais atenção na Lua. Porque eu já fazia isso, mas sendo que eu não tinha que fazer para as pessoas, eu não prestava tanto atenção assim. Sendo que eu tinha que fazer para pessoas, eu teve que prestar atenção. E aí, a um certo Sim. ponto, foi muito interessante, porque chegou uma hora que eu vi, não sei se você lembra, que teve uma, não teve uma, teve, às vezes a mídia começa a falar da Lua, porque tem uma lua, uma super lua cheia, os astrônomos avisam que essa lua é muito próxima, dá para ver uma lua muito bonita, e teve uma lua cheia há uns, acho que 5 anos, 6 anos atrás, talvez, teve uma lua que era uma super lua de touro, uma super lua cheia de touro, que falava que só em 2034 que a lua estaria tão próximo da Terra. Não sei nem se isso era verdade, né? Mas fizeram um auê, né? E nessa época eu estava morando em Alto Sim. de Pinheiros. Lembra quando eu morava naquele condomínio muito antigo? Então, eu tinha vindo morar em São Paulo e Sim. morava em Alto de Pinheiros. E aí eu estava fazendo esse trabalho de começar a gravar os vídeos, estava quebrando a cara nos vídeos. E eu estava ficando insatisfeito com esse condomínio porque não estava me agradando e eu comecei a me cansar porque toda hora eu mudava de casa, né? Eu era famoso. é, a brincadeira que o João fazia é: esse Stefano muda de casa a cada 6 meses, ele muda de. Não, até hoje não, agora melhorou. É, até hoje, né? Não, Até hoje. fica mais Não, tempo. melhorou Porque bastante. Agora, aí o que agora você aconteceu? fica mais Tipo assim, tempo desde que nas eu vim no casas, né? Brasil, assim, no máximo era um ano. Era de 6 meses a um ano para ficar numa casa, aí mudava para apartamento, mudava para não sei onde. Aí eu, Sim. e tem a ver com a Lua, Mas porque a Lua, isso porque você para acha que tem a mim, ver com a Lua, depois eu me não? toquei nisso, né? Que a Lua rege as raízes, rege o primeiro chakra. Então, se eu não me acalmo, se eu não me assento no lugar, podemos dizer que eu Sim, não consigo me enraizar, né? Eu não, né? E isso para mim tem a ver com o fato que a minha família é de sim, origem e da minha esposa, que é cabo-verdiana, Maria, nós não temos familiares aqui. Então, para mim, qualquer lugar era igual, tipo, né? Eu ficava nessa neura. Aí eu falei, meu, eu preciso sim. definir um local, porque eu acho que isso que está me atrapalhando. Eu tenho que parar com essas mudanças. Porque assim, eu juro, eu não me orgulhava do local. Eu ficava no local e dizia assim, não, parece racionalmente legal esse local. Aí quando eu ia morar, não, depois, não, entendeu? Aí, assim, A Lua aí eu mudava, falei a assim, Lua meu, virava. outra lua. Aí eu peguei o mapa Aí dessa lua cheia de já era touro outra e eu Lua. percebi que a lua, ela estava naquele mapa em São Paulo, ela estava na casa 4 e o sol estava na casa 10. Então, é o É onde contrário. você Eu tenho a tem, lua na casa né? É 10. onde você tem no seu mapa a Lua na casa 4, né? Isso, Ah, você isso. tem a Lua ao E aí, contrário, tá no meio do céu a sua Lua. E era nesse dia, a no lua mapa, e o quem sol estava estava lá na na casa 10. casa Aí 4 eu, era a Lua, no mapa daquele dia. isso. E o sol estava em E o Sol estava Escorpião, a lá em lua estava em cima, Touro. estava assim, né? Aí 15 dias antes desse alinhamento astrológico, eu montei a fórmula
e eu preparei a bússola do destino, como se fosse uma bússola do destino, que a gente você ensina isso, Você usou isso, os porque o florais Joel astrológicos, ensina as a alquimias fazer a florais fórmula da bússola do astrológicas. destino. E ele ensinou que quando ele achou a casa que ele mora hoje, até hoje, e que ele comprou, ele fez essa bússola que ele tinha, que era da sua idade, da idade de Eu estava tomando 49 esse anos, remédio. 50 anos você tinha, né? E você É, achou a casa para comprar, não foi? é, Isso. é. E aí eu falei, meu, eu assim, não estou na idade Isso do Joel, foi. mas ele ensinou que eu posso tomar uma bússola de outra idade. Aí eu falei, sendo que o céu está apontando para essa oposição, eu poderia pegar uma carona com o céu. Eu pensei, né? Porque eu me inspirei na ideia do floral, porque eu comecei a entender, quando você começou a mostrar que você fazia o floral do ano novo astrológico, porque você queria pegar o mapa do céu do ano novo astrológico, eu falei, e eu posso pegar o mapa da lua cheia também. Entendeu? Aí eu me toquei que eu podia fazer uma fórmula, Sim. né? Aí eu falei, eu vou É, então tomar, faz eu vou sentido, tomar né? carona com o céu. Vou pegar esse magnetismo do céu para eu fazer esse movimento. E aí o que que aconteceu? Eu fui tomar esse floral e 15 dias antes, para poder já ter o processo e chegar no alinhamento bem carregado. Aí aconteceu o alinhamento, Sim. eu fiz os meus rituais, me lembro que eu fiquei até chateado porque estava com nuvem em São Paulo. Eu quase fui para Campinas para pegar. Só em Campinas que tinha. Em São Sim, Paulo para estava pegar nuvem. o céu Aí, mas aberto. assim, eu falei, vou pegar a energia das nuvens, tá tudo bem. E aí eu fui, foi engraçado porque eu tive uma experiência muito forte. Tipo assim, eu percebo quando uma alquimia ela tem um efeito mais forte. Até a Maria é a minha cobaia preferida dessas ideias, porque ela é muito Sim. sensível, né? E ela falou assim, mas essas fórmulas da bússola do destino, da lua cheia, são mais fortes, você, porque talvez elas se beneficiam do momento. Você está pegando um momento que está no céu. Então, como o fulgrador astrológico é mais forte, porque ele se beneficia do momento. Então, para Sim. mim, essas fórmulas são duas vezes mais fortes, porque elas já são fortes em si, mas quando você toma durante o momento, elas ficam com... Nossa, é incrível. A Lua mexe muito mesmo, né? Porque a Lua ela desestrutura e estrutura, desestrutura e estrutura. Porque ela é só movimento, a Lua, né? A Lua é fogo, terra, ar e água. A Lua é nova, crescente, Eu cheia. fiz, A Lua está sempre mudando. E aí e você aí fez a eu teve um fórmula, sonho depois, tomou a logo depois, fórmula. eu teve um sonho muito incrível, que eu estava passando por uma cirurgia no mundo astral. Passei por uma cirurgia no mundo astral. E eles estavam fazendo em mim uma colostomia. Estavam fazendo uma cirurgia no meu intestino, na base. E aí o Na intestino, se você base, na que meu Joel ensina que os se você intestinos, né? pega uma pessoa e compara com uma árvore, o intestino equivale à raiz. Então é uma cirurgia de raiz, né? E aí eu Sim, achei aquilo muito forte, porque o médico do Hospital Astral falou para mim que ele fez análise nas minhas fezes. E ele disse que os hormônios estavam mais ou menos, mas sobretudo faltava um hormônio que só naquele hospital eles conseguiam medir, que eles chamavam de tesão pela vida. Diz que esse hormônio não estava legal. E eles consertaram esse negócio aí em mim, no sonho. Isso eu sei. isso foi no sonho, você tem no Aham. sonho. E aí esse foi o sonho você tomando a bússola. Aí a partir desse sonho, Aí você, a partir desse sonho, aconteceu mais alguma coisa? Porque aí isso é lá uma viagem fora, passaram, interior, né? aí Eu quero saber quando lá eu fora. O que esperei aconteceu os lá dias, fora? passou uma semana e chegou a lua nova, que quando a lua puxou para as raízes, né? Quando a lua chegou na lua nova, ela puxou a fórmula para baixo, né? Porque a fórmula ela vai fazendo efeito durante a lunação, né? Por isso que a gente toma por 28 dias. Aí quando a fórmula sedimentou Sim, e desceu na sim, raiz, eu teve uma sim. experiência de uma grande limpeza intestinal. Eu limpei muito. Eu acho que eu teve assim, de toda a minha experiência, de 17 anos que eu tomo alquimia, foi a caganeira mais doida da minha vida.
Foi muito forte. Foi, Foi muito forte. foi Foi uma incontrolável, assim. iniciação. Mas foi uma coisa assim que eu acho que foi uma limpeza muito grande. E depois dessa limpeza, quando eu conto isso nas lives, né, a galera, agora eu não quero contar essa história porque é muito longa, mas assim, só para vocês entenderem que foi uma limpeza muito grande. E aí, depois dessa limpeza, eu comecei a ter muita energia. Comecei a ter muita vontade, muita tesão, muita vontade de fazer, de fazer as coisas, de começar esse projeto. E eu estava assim, mais acelerado. Comecei parece que foi. Muito incrível. Eu me lembro dessa fase, eu me lembro dessa fase sua. Você ficou Então, assim muito estimulado, né? Você ficou muito excitado. Eu me lembro. Eu falava para você, calma, meu, vai devagar, vai devagar. E você não, aí, não tinha ninguém que te segurasse. Muito legal. Então, você acha, por essa experiência aí, eu acho que é uma pergunta um pouco redundante, mas para a gente ficar organizando aqui o papo. Você acha, então, que, por exemplo, quando você estimula a lua dentro de você, então podem sim, ocorrer uma série de eventos, né? Então, você teve um primeiro evento que você foi fazer num plano astral, aí no seu sonho, no seu sono, uma cirurgia, exatamente, uma cirurgia intestinal, né? E geralmente a colostomia é um procedimento cirúrgico que se faz em casos graves, né? Se faz colostomia só em casos muito graves que tem relação com o intestino. Depois aí, quando você acorda uma semana, a lua vai mudando no céu e você começa a ter também um sonho que tem a ver com suas vísceras, né? Que tem a ver com sua base, que tem a ver com a consciência que você tem que ter no chão, né? Colocar os pés no chão, criar raízes, mas antes você fez uma bela de uma limpeza, né? Eu diria uma bela e fedorenta limpeza, né? Porque aí você tirou esses miasmas e você limpou a sua base. E hoje, quando a gente convidou as pessoas para essa live, né? A gente estava falando muito dessa coisa o assunto, eu disse a sublime dualidade da Mãe Lua. Eu acho que a questão da sublime dualidade da Mãe Lua, eu acho que é muito mais do que dualidade. A gente pode dizer que aí é uma tetraluada, como seria a palavra, em vez de dualidade, que é dois, uma tetralidade, e não uma dualidade. Você estava teve. nos contando Aí a teve o fase resultado 2. na vida Teve a real, né? fase Que foi 3. quando eu comecei a buscar um novo lugar para morar. Nesse período foi entre o sonho e a caganeira, e eu busquei a casa. E aí começou a me dar um insight de ser assim, Ah, você aproveita e vai dar uma olhada se tem alguma casa na região de Alphaville, alguma casa que não fique tão caro assim, vê a partir de quanto que dá para alugar. E na época, antes da pandemia, não era tão caro como é hoje. Era mais em conta, porque as pessoas, né, achavam longe a família, né? Então, a família é meio longe de São sim, Paulo, né? Para muitas pessoas. Então, antes da pandemia, poucas pessoas sim. queriam alugar certas casas um pouco mais antigas. E se encontrava alguma casa assim, 4.000, dá para encontrar, sabe? Tinha a partir de 4.000, agora não existe mais nada disso a 4.000 na família, mas na época tinha. E aí vocês têm uma ideia? Eu na época, assim, estava precisando economizar, porque na época também eu não era autossuficiente. Eu tinha muito problema, né, de conseguir me bancar. Tinha muito problema financeiro, inclusive, né? E eu senti que essa conexão com o lugar sagrado para eu morar virou o jogo. Por quê? Eu estava meio que assim me sentindo perdido, não estava conseguindo começar os processos para poder fazer nascer meu projeto. E aí eu comecei a ir lá para Alphaville e afinal achei um lugar muito especial, um pouco mais longe de Alphaville, mas que inclusive era super barato, super acessível. Para vocês terem uma ideia, eu aluguei uma chácara, eles não vão acreditar, uma chácara num condomínio de luxo em Alphaville por R$ 3.000 que mora em São Paulo, sabe o que que é isso? Tipo, e os meus vizinhos tudo de Porsche, entendeu? Então, assim, E lá nasceu
seu trabalho, não é? Porque você, eu lembro bem, né, que você me convidou, eu fui lá, teve o aniversário do Baby, né, do meu afilhado, e foi muito legal. E ali você começou realmente a trabalhar, e inclusive começou a fazer um investimento em Foi. cima dessa experiência lunar, né? Foi ali que tudo começou com a Lua, né? E uma coisa muito interessante dessa sua história, Stefano, é porque a Lua ela é a base, a Lua é o chão, a Lua são as pernas, a Lua são as vísceras, a Lua é o útero, o ovário, né? A Lua nossa, ela rege praticamente aí os nossos dois pés no chão, né? A gente corre para a família, a gente corre para a mãe, o símbolo maior da família é a figura da mãe, né? A Lua. E você vê que coisa interessante, né? Porque quando você começou a estimular isso dentro de você, isso foi te levou para um canto, para um recanto que era tão lindo lá, eu lembro perfeitamente do lugar. E aí você se assentou, porque aí você se descobriu. Eu lembro que você montou aquele seu estúdio, né? Aquele seu primeiro estúdio lá naquela casa. Você tinha muito orgulho, né, em mostrar aquele estúdio. Olha, meu estúdio, que era uma casa pequena, né? Era uma casa E, pequena, muito e, aconchegante, mas era uma casa pequena para você, para Maria, para as crianças. E eu me lembro disso. Então, você, continuando ainda essa pergunta redundante, né? Você acha que a Lua realmente ela foi te levando? Então, você foi como que surfando em cima dela, e aí você chegou naquele lugar que, naquele momento, seria o seu lar, né? E aquele que é o regente do nosso lar, né? Da nossa casa, da nossa base, da nossa raiz, é a Lua. E é muito interessante essa história que você conta para a gente aqui. Eu creio que muita gente aqui lhe conhece, né? Eu lhe conheço muitos anos. Muita gente lhe conhece. Tem alguns alunos seus presentes aqui que já se apresentaram, saudando você, o mestre, o professor, que te ama muito. Eu achei muito legal. Aqui muitas saudações aqui para você. E você acha que ali você sim, responsabiliza a porque Lua por isso? essa conexão, eu assim, tipo, sabe, as pessoas sempre falam, me falta dinheiro, me falta trabalho, me falta relacionamento. E eu nunca ninguém fechando, falando assim, eu preciso achar o lugar para eu me estabelecer, me enraizar. E quando eu conectei essa conexão lunar ali, assim, eu tive uma imagem como se eu era um bonsai. Sabe a ideia do um bonsai é uma árvore que está dentro de um vaso. Mas enquanto ela está no vaso, Sim, ela vai ficar pequenininha porque não tem espaço para as raízes crescerem. Parece que quando eu cheguei lá, o meu bonsai foi trasplantado. E aí eu comecei a acordar minha potência. Mas precisava sim, daquele lugar. Era aquele lugar, era onde é como se fosse um sim, segundo parto, entendeu? sim. Muito legal, muito legal. A Lua ela é um acalanto, né? Eu acho que a Lua ela é como um berço, né? A gente se deita ali naquele berço esplêndido, né? Como está escrito aí na. E ali a gente deixa a Lua nos levar. Eu acho que a Lua ela não é a mãe que aprisiona, muito pelo contrário, né? A Lua é a mãe que nos liberta. Eu acho que a Lua ela não é a figura da mãe. Muita gente associa muito a Lua a essa figura da mãe, né? Mas a figura da mãe aqui na Terra ela é transitória. Eu tive muitas vidas e em todas essas vidas eu sempre tive mãe. Então elas são transitórias, mas em todas as minhas vidas eu tive uma mãe única que era aquela que estava no céu, que se chama Lua. E ela sempre foi a mesma, sempre foi a mesma. E as mães que me receberam na sua matriz e me prestaram com o pai a metade do corpo eram mães transitórias. A Lua não é uma mãe transitória. A Lua é uma mãe que nos segue, né? Então você vê uma coisa interessante na diferença da Lua para o Sol, porque o Sol ele é fixo, né? O Sol ele vai mudando de acordo, um mês depois ele vai para outro signo, um mês depois, e ele é sempre igual todo dia,
né? A diferença que a gente tem do Sol é que às vezes ele se distancia e a gente está no inverno, e quando ele se aproxima, a gente está no verão. A participação dele na natureza é mais nesse nível, né? Uma coisa mais igual todo dia. A Lua, como você falou, a Lua é sempre diferente, né? A Lua nova e o mês que vem é completamente diferente da Lua nova desse mês. Então a gente tem uma Lua que ela pode, devagar no céu, ela pode nos levar para muitas paragens. Ela pode nos levar para muitos e muitos e muitos sonhos, devaneios, utopias e práticas. E também práticas, porque a Lua tem uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que ela é o símbolo, né, do amor, ela é o símbolo do, né, fazer uma serenata ao luar, né, fazer um luau, cantar, prestar lá uma homenagem a ela, uma cantoria que nos alegre. A gente pode fazer uma festa aí na lua cheia. A gente pode também trazer todo esse potencial para dentro e trazer ele lá para as raízes, para as nossas raízes. Eu acho essa dualidade lunar muito interessante, porque do mesmo jeito que a lua ela vai lá em cima da cabeça, a lua cheia, puxa a gente para o sonho, ela também desce, ela vai apagando essa luz, contraindo essa luz e nos leva para uma realidade mais ligada ao mundo da materialidade. Eu acho isso muito legal da lua. É esse trânsito dela, né? Uma coisa brilhante no céu lindo, iluminando, não deixando as estrelas tomarem qualquer lugar ali ao redor dela, e daqui a pouco a lua permite que o céu se acenda. Eu acho isso lindo, essa dualidade. Do mesmo jeito que ela se impõe na lua cheia, mas ela permite que o céu vá se acendendo no momento em que ela vai ali diminuindo a sua luz. Eu acho isso muito lindo, né? Você vai estar comigo lá no evento e depois eu quero até combinar com você o assunto que eu gostaria que você explorasse, porque eu gosto muito dessa experiência sua, porque você é realmente o que eu considero aqui como um alquimista, e conheço você há muitos anos. Você é um alquimista muito lunar, porque você é muito transitório, você se muda bastante, você está sempre viajando, você está sempre buscando coisas novas, você está sempre criando uma coisa nova. Para mim, você é um alquimista muito lunar. E aí, você tem alguma expectativa para esse ano novo regido pela Lua? Então, eu acredito, né, que esse ano, por exemplo, eu me preparei, sendo que eu sei da importância desse ano, eu já fiz, assim, uma série de investimentos e tomei decisões baseados nessa virada. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, mesmo que o ano comece a 20 de março, né, eu já, tipo, fiz uma preparação. Então, a primeira coisa que eu fiz, perto do Réveillon, porque a gente sabe que o ano começa dia 20 de março, mas a gente pode dizer que quando falta 3, 4 meses, nós estamos na preparação dele, né? É que nem quando o bebê vai se preparar para encarnar, né? Sim. Tá no processo de, né? Aí eu já fiz assim, já viajamos para a Itália, para Cabo Verde, visitar as paredes, fazia um tempo que a gente não estava vendo, para recarregar o DNA, entendeu? Para fazer a cultura, porque tem o carregamento do DNA a nível de família e a nível de cultura, entendeu? Aí eu já fiz esse ritual. Depois, você tem uma ideia, antes de eu viajar, eu já planejei a mudança da casa. Aí eu mudei de Alphaville, que estava 6 anos e meio no mesmo condomínio, aqui perto de você, hein? Vim aqui perto de você. Meu Deus, eu não consegui me livrar de você, né? Você terminou aqui, meu vizinho. E aí eu já planejei essa mudança, né? E eu tomei de novo aquela bússola lá, igualzinha, mesmo que não tinha lua, mas eu tomei e funcionou, né? E isso tudo que eu estou fazendo é porque eu acredito que nós temos que estar bem enraizados para poder receber essa conexão, porque é aquela história, né? A gente em 2016 começou aquele macrociclo grande de Saturno que você explicou, né? Então Sim, Saturno ele vai estar costurando com a Lua, né? sim. Então assim, se a gente conseguir fortalecer bem isso, eu acredito que assim, eu não gosto assim, eu vou te dizer, João, assim, eu não sou muito eu não gosto, eu não sou o cara das previsões. Eu sou o cara.
que vai se preparando para a coisa acontecer. Eu não gosto muito de dizer assim, ah, vai acontecer. Eu só sei assim, eu só sei o que eu não devo fazer esse ano. Sim. Eu sei Então o que eu não devo fazer para que já dá uma dica aí pra gente, já dá uma dica aí pro povo todo. então, eu assim, eu acho que o que a gente não deve fazer é aceitar morar, entendeu, num lugar que não é sadio para você. Por exemplo, vou fazer um exemplo de uma cura que eu recebi só assim, pelo fato de ter mudado de casa, eu saquei, olha que coisa incrível. Eu saquei isso. Praticamente na última casa que eu morei lá naquela condomínio que eu estava morando, eu aluguei um ano e meio uma casa, mas a casa ela não estava perfeita do que eu queria. Eu aceitei alugar uma casa que não era o jeito que eu queria. Sabe quando você tem que alugar rapidamente? Eu Sim, fiquei um pouco ansioso, precisava ficar lá por causa das crianças, da escola, e eu aluguei uma casa lá, mas não era perfeito. E aí eu ficava, ah, é uma mudança, não sei o quê, e eu falei, meu, ou agora ou nunca, vou mudar agora. E assim, a minha energia, eu já estou assim, faz uma semana que estou aqui, já estou sentindo a diferença em vários sentidos. Em vários sentidos. Então, assim, incrível. é uma sensação de plenitude, é uma sensação sabe, de multissincronia, né? Que parecia que desde que eu tinha ido para essa casa, parece que assim, até por quanto que o lago era bonito, todo mundo fala, nossa, mas o lago era bonito, né? Todo mundo ficava vendo no Instagram aquele lago, era muito cinematográfico. Mas a minha energia, parece que uma parte de mim estagnou. Eu não Sim. senti que aquele lugar estava me dando, assim, aquela prosperidade, porque, assim, talvez porque não era tão grande como eu precisava, mas talvez porque não era mais ali. A minha raiz já estava se transportando para cá. Eu brinquei, né, porque fiz algumas reflexões sobre a lei da atração, que quando a gente, por exemplo, você busca alguma coisa. Por exemplo, eu estava ali esperando vir essa casa para mim. Não sabia ainda qual casa que seria, né? Aí eu estava conversando com os alunos. Falei assim: eu estou buscando uma casa, eu estou querendo uma casa. Como quando você quer um namorado. Você está solteira, você quer um namorado. Está solteiro, quer um namorado, né? Não sei, você quer alguma coisa. Então, eu falei assim: eu quero uma casa, mas enquanto eu procuro a casa também está me procurando. A casa ela já está se preparando para mim. Eu Você só acha que tenho... tem momentos, vocês acham que tem uma lua que propicia, que ajuda ou não tem que se preocupar com isso? Olha, eu acho que quando você tem que fazer uma mudança, não tem que ficar assim. O problema é que assim, essa história da lua, tem gente que fica, por exemplo, já vi pessoas falando assim: não, escreve para tal pessoa sua lua nova, tá? Espera aí. Sim, Tipo, né? Não precisa, tipo, por exemplo, você vai fechar um negócio, muitas vezes você tem uma proposta para fechar um negócio. E ele chega na lua certa. Às vezes não precisa você racionalizar, entendeu? Já aconteceu sim, várias. Vou fazer um exemplo. Não sei se eu te contei essa história. No dia, olha essa história, que doideira essa história. O casamento e eu da Maria, olha o que aconteceu o casamento. O casamento não foi nada romântico. Não foi um casamento romântico, aquela coisa de núpcia com a família, porque a gente estava no Brasil e a gente casou meio que assim, por uma questão que a gente veio para o Brasil, a Yara nasceu, eu precisava ir para a Itália para batizar a Yara, lembra? Que eu lembro. queria batizar a Yara, que você batizou lá? Sim, E para poder a Maria viajar, eu precisava aceitar a documentação, senão ela não ia conseguir o visto, porque africano não pode entrar na Itália assim como brasileiro. Africano tem um passaporte mais fraco. Então eu tinha que casar nas pressas para poder viajar. Então não teve tempo de fazer um casamento bem feito. Então foi num cartório, no centro de Fortaleza, sim, um cartório eu lembro. lembra uma coisa bem simples É, assim, não tem cerimônia, teve minha irmã veio foi testemunha assim, mas nada demais. Só que assim, na hora que eu tinha que escolher a data, eu falei para a juíza lá do cartório, qual é a primeira data que você tem? Aí a juíza falou assim, olha, 24, daqui a uma semana já dá para casar se quiser. 24, daqui a uma semana. Ele tinha um calendário, né? Só que no calendário sempre tem a lua, né? Aí eu puxei o calendário e falei assim, deixa eu ver. Ele faltava 4 dias para a lua nova, né? Falei assim, não vou casar na lua minguante, né? Na última fase, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, né? Aí eu vou esperar a lua nova, né? Falta só 4 dias, não muda nada. Aí
Então, dia 27. Pode, né? Eu até vou confirmar que está aqui no anel. Ó. É 27, né? Foi. Ó, esse anel está tudo consumido já, ó. Já tem casamento já de longa data, hein? Não dá para ler mais. 20, acho que foi 27 de setembro, se não lembro bem. Aí 27 de setembro foi a data, né? Aí quando aí eu fui casar, de boa. Aí eu me lembrei que os meus pais tinham ido num astrólogo e tinha feito o mapa de cada um e o mapa do casamento. Aí eu me lembrei, nossa, eu vou ver como é que é o mapa do meu casamento. Quando eu puxei o mapa da hora do casamento, eu tinha casado às 16h30, alguma coisa assim, que eu tipo da assinatura e tudo Sim. mais. Era a lua nova de Libra. Primeiro, A lua lua nova era nova de do Libra. signo do casamento. Isso. E você não, nem Aí, calculou. Não, você queria a não, lua nova, né? é. Eu cheguei lá 4 dias antes da lua nova. Por acaso, porque eu tinha que correr para a viagem. Sim. E aí, naquela hora que eu casei, o Sol e a Lua estavam junto com Vênus e Mercúrio na casa 7. Nossa, que incrível. Para quem assim não sabe ou está por fora do assunto, se você tem a Lua, é na geografia do céu. Se você tem a Lua nessa casa 7, né? Você tá. Essa casa, a gente diz na astrologia que é a casa do casamento. Aí você tem, se você calcula no céu o mapa daquele momento, e você tem a Lua em conjunção, um conjunto, os dois, a Lua e o Sol na casa do casamento é realmente assim muito esplendoroso, né? Um momento muito interessante, muito assim tá dizendo assim, ó, vale a pena você investir aqui. E se você tem ainda Vênus, a Vênus é um planeta que ela é a regente da casa 7, é o regente do amor, né? É o regente de Libra. E Mercúrio é aquele que é o alquimista também, né? A gente tem que ver Mercúrio como um símbolo também de alquimia. Então você estava sendo abençoado. Eu falo para você, hein? Olha o que eu falo. Eu nem sabia desse detalhe. E ontem a gente estava sentado almoçando e eu falei para ele, olhei para a cara dele e falei: Ó, Stefano, meu, seu casamento é maravilhoso e fique muito bem e feliz nele, porque ó, agora eu entendi. Agora eu estou entendendo, porque eu não tinha essa informação. Você casou com o Sol e a Lua dentro da casa do casamento, ainda sendo abençoados por Vênus, que é o planeta do amor, né? Regente de Libra, que é o signo das associações, e Mercúrio. Muito interessante, maravilhoso. É muito incrível essa história, muito incrível. E, Stefano, você vê que a Lua, ela é muito interessante, né? Porque independente, você está nos contando essa história muito interessante, que independente, né? Porque uma pessoa perguntou aqui, né? Por isso que eu fiz aquele. Me intrometi aí no assunto. Porque tinha uma pergunta aqui que era assim: qual é a melhor lua para procurar casa? Qual é a melhor lua, né? Mas assim, de alguma maneira, de algum modo, você acha que existe uma melhor lua para alguma coisa? Por Ah, exemplo, sim. porque você começou a palestra aqui comigo dizendo que você fez você, como alquimista, você criou uma estratégia lunar quando você disse assim: ó, eu tenho uma lua no céu, eu vou criar uma estratégia que eu vou fazer uma fórmula alquímica e vou trazer essa lua, estimular essa lua dentro de mim, e enquanto ela estiver transitando no céu de lua cheia para lua minguante, para lua nova, para lua crescente, eu vou estar tomando essa fórmula e vamos ver o que acontece. Mas você estava com um objetivo, que era procurando uma casa. Não é isso? Você estava Isso. procurando um lugar, enraizar. Isso tem tudo a ver com a lua. As raízes, né? Então você fez uma estratégia, você criou uma estratégia, você foi malandro, um malandro universal, né? Você usou da malandragem alquímica para se beneficiar com esse trânsito da Lua no céu e criar aqui aquilo que a gente chama a bússola do destino, que vai estimular algumas regiões do cérebro e esse estímulo vai te levando para algum lugar, você vai surfando naquilo e você chegou lá. Por incrível que, né? Por incrível que pareça, depois de aí de um ciclo lunar, você estava exatamente naquele lugar que
era o que você estava buscando há um mês atrás. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que, né, a gente está dizendo aqui para o público que a gente não precisa se preocupar porque a Lua nos leva, a gente não precisa se preocupar, né, porque o universo conspira. Mas eu também, como alquimista, eu posso manipular, eu posso criar estratégia com alquimia floral para aproveitar esse movimento lunar fora e dentro de mim. Com certeza. Eu só quis dizer esse exemplo de deixar fluir também, para não ficar só manipulando. Mas é Sim. aquela história, né? Você pode ser ativo ou passivo, como em tudo na vida. Então, eu sempre recomendo assim. Eu faço muita prática com os alunos sobre ciclo da Lua. Então, o meu curso principal é iniciação alquímica, que tem a ver com a Lua, né? E aí, ali dentro, a gente só faz prática da Lua. E aí, o que que eu falo para eles, assim? Porque o calendário lunar foi criado até para isso, né? A gente fala assim, eu falo para eles assim, faz as práticas lunares, vai conectando a Lua, e manipulando com a tua intenção. Depois, eu vou dizer o que que eu penso sobre isso. Aí depois, você deixa quieto um pouquinho. Deixa quieto. Não fica manipulando. Entendeu? Tipo assim, é como se fosse assim. Cria uma rotina lunar. Força um pouco a rotina lunar. Depois, relaxa. E deixa ver o que, que o teu corpo aprendeu. Então, faz esse movimento para não ficar noiado, né? Entendeu? Mas essa Sim. parte, né, esse é o meu ponto de vista, né? Aí, essa parte que você falou como fazer, o que que eu acredito, né? Sobretudo, a lua nova, eu acredito que na lua nova é um momento muito forte para trabalhar os chakras inferiores, para trabalhar nossa intenção. É um momento de você semear. Então, é o momento de você, por exemplo, eu gosto muito assim, quando você quer saber se uma pessoa quer fazer algo, né? Por exemplo, se eu estou em dúvida, eu falei com você de um projeto, e aí eu não sei se realmente você está animado com o projeto. De repente a gente conversou, você se animou, mas eu quero. Estamos na lua minguante. Se eu quero ter certeza que a tua palavra é mais firme, é só aguardar a lua nova. Se eu chegar na sua frente, na lua nova, e eu falar uma coisa para você, e você me disser assim: não, Stefano, é isso mesmo que eu quero. É mais certo que todo mundo saiba o que quer. Porque na lua nova as pessoas sabem o que querem. Se a pessoa, Sim. né? Porque, por exemplo, não sei se eu te contei, não sei se você lembra dessa, né? Que uma vez estava na África e eu comprei de você um monte de florais, 1 metro cúbico de floral para levar para a África. Não sei se você lembra dessa Oi, história. lembro. E aí, esses florais chegaram lá na África, em Cabo Verde, chegaram num armazém e tinha o meu cliente da empresa que eu trabalhava, que era o cara do armazém. E esse cara era um cara que importava todos os produtos do Brasil em Cabo Verde. E esse cara é um empresário lá, importante, né? E aí eu ia receber essa carga de florais, eu tinha que assinar uns documentos. E ele falou para mim assim: Ó, faltavam 4 dias para a lua nova. Ele falou assim: vem assinar e pegar suas coisas. Aí eu falei, aí eu olhei a lua, porque vou ficar na frente do empresário famoso lá de Cabo Verde. Eu vou também receber os florais. Na verdade, a minha ideia era: eu vou pegar os florais no dia da lua nova. Eu não pensei no cara, agora me lembrei. Eu pensei no floral. Eu quero receber os meus florais que chegaram para Cabo Verde, 1 metro cúbico de floral, era tipo umas 80 Sim. caixas, e eu quero receber na lua nova para começar o trabalho. Eu pensei assim, não me lembro, não sei que lua nova era só aquela lua nova. Aí, quando eu cheguei lá, o cara estava muito animado. O cara estava muito bem-humorado. Porque era lua nova, né? A lua nova, todo mundo é mais Sim. bem-humorado, né? E o cara falou assim: e aí, você está fazendo o que aqui? Eu queria te fazer uma proposta de trabalho. Você não quer trabalhar comigo? Aí eu falei: não, eu te dou uma casa, te dou um veículo para você se locomover aqui na ilha. Vem trabalhar comigo na minha empresa. Eu preciso de você. Aí eu falei: gente, essa lua nova é bom, hein? Sim. Então, por exemplo, lua nova é muito bom para saber o que se quer. Então, assim, inclusive eu falo sempre assim, na lua nova, não vai encontrar pessoas de temperamento sórdido. Não tem aquela música aquela música da alquimia, que os Sim. alquimistas
não gostam, né? São. Mas o temperamento, eu de vez em quando eu tenho que encontrar alguém que eu não gosto muito, eu posso até encontrar, mas não pode ser na lua nova. Na lua nova, ou eu encontro aqueles que eu adoro, ou eu Sim, fico na minha. Entendeu? É isso que eu aprendi. entendi. É isso que eu aprendi. Na lua nova, ou você fica na É lua sua, de fogo, né? Então, inclusive tem um detalhe, se você quer atar seu casamento, é só transar na lua nova. ah, é. É só, esse, esse aqui foi testado na prática, viu, gente? Funciona. Ah, Se você Deus. quer fortalecer a conexão do Sim, seu primeiro chakra com o primeiro chakra de uma outra sim. pessoa, é só fazer essas coisas na lua nova, porque conecta muito. Então, Entendi. Faz né? muito sentido. Faz bastante sentido. Faz sentido, né? Oh, Se você está namorando com um cara e você quer que o seu namoro avance de um ano, é só você fazer amor sempre na lua nova. sim, Ele vai acelerar o processo de conexão. Então, não faça amor na lua nova com quem você não gosta, entendeu? Tem alguns sim. que gostam de namorar assim. Não namore à toa na lua nova, gente. Fique Muito de olho. interessante. E da lua, experiência com a lua crescente, qual é a sua? A lua crescente, a minha experiência tem muito a ver com, por exemplo, teve uma hora também foi muito engraçado que eu estava fazendo os rituais que você me ensinou da tabula lunares, né? E eu estava fazendo com a turma, né? E aí eu estava de boa, assim, na lua crescente, e eu falei, gente, mandei áudio no grupo, gente, lua crescente, elemento terra, vamos concretizar. Eu fiquei lá, Sim, da uma de pastor alquímico no grupo, né? Aí sim, do nada, sabe aquele escultor que morava naquele condomínio anterior? sim, Aí, lembro. o Murilo. Aí ele me ligou, o Murilo me ligou, e falou assim: Stefano, eu tive uma ideia. Eu preciso te levar para Pirapora. Que tem um cara que vende pedras. Eu preciso te apresentar esse cara. Eu sei que eu falei: tá bom, vamos. Aí ele me levou para um cara que é um cara que traz pedras de jardinagem do Mato Grosso e vende atacado. Eu só sei que o cara veio caro de 250 quilos de pedra. E eu voltei com um jipe cheio de pedra. Entendeu? Falei assim, essa compra foi a compra mais pesada da lua crescente da minha Ah, vida. Porque a lua crescente é bom para comprar. Foi a compra de mais quilo da minha vida. E aí muito aquelas pedras interessante. foram as pedras que eu usava Sim, naquele estava cheio de altar. pedra, eu me lembro. E Lembra? na, e na lua, e na lua cheia? Então, vocês entenderam, gente? Lua crescente, e a lua crescente tem a ver com, por exemplo, comprar. É bom para Sim. você, se você quer Com comprar uma coisa diferente. materialidade, né? Com elemento Isso, terra, materialidade, compra, fazer negócio. isso. Aí a lua cheia, né? A minha experiência com a lua cheia é uma lua cheia muito bom para a gente colher, né? Aquilo que a gente semeou. Né? Então, por exemplo, essa casa, eu estava há 2, 3 meses querendo achar a casa. E aí eu do nada assim, nada de vir, faltava 4 dias para voltar para a Itália. Eu, meu Deus do céu, como é que eu faço? Foi, eles marcaram a visita dessa casa no dia da lua cheia. Então, Ah, assim, é muito bom para receber o retorno do seu pedido, sabe? Para você, quando eu você aqui no laboratório, eu gosto muito da lua cheia, porque quando a gente vai fazer os florais, na, quando eu observava, quando eu estudava, né, quando eu pesquisava, a época que 30 anos atrás, eu observava muito a lua e eu comecei a perceber, porque no meu dia a dia eu não tinha olhado para a lua, mas eu olhava para as plantas. E à noite eu ficava ali do lado delas, dormindo com elas, e eu começava a perceber uma coisa diferente, porque eu comecei a perceber que a aura das plantas, elas iam subindo. E aí eu fiquei atento àquilo, assim, dizendo, nossa, que interessante. Por que que a aura da planta está subindo? No outro dia estava aqui, no outro dia estava aqui, no outro dia estava assim, assim, assim. E aí, quando eu olhava assim, um determinado dia, nas árvores, né, lá do lugar que eu estava sem energia elétrica, no meio do mato, eu vi aquela coisa linda, aquela aura linda na copa da árvore. E aí eu fiquei muito encantado com aquilo.
né? Aquelas árvores, algumas estavam floridas, eu estava no meio de uma reserva, e eu dizendo, meu Deus, que coisa linda, que coisa, olha como a aura, esses dias que eu passei aqui, ela saiu do meio da planta e agora está na copa. E aí, quando eu me virei, que eu olhei uma árvore era um ipê amarelo. Nossa, eu olhei assim, falei, nossa, que coisa linda a aura desse ipê. Mas era a lua que estava por trás do ipê, entendeu? Misturou-se com a aura que eu estava vendo, mas era a lua que estava atrás do ipê. Aí na hora veio na minha cabeça, isso é a lua que puxa. Então aí eu fiz as associações todas da maré, dos doidos, a lua cheia, né, que traz essa energia toda para o lado superior nosso. O lado superior das árvores, da natureza, fica tudo muito em evidência. E aqui a gente tem uma. Então eu estou muito acostumado com isso, né? Mas aqui a gente tem uma tradição. Geralmente, quando a gente marca eventos, a gente procura sempre marcar eventos na lua cheia, porque a gente tem sempre os eventos, como você diz, a gente colhe ali o público, vai ter mais gente, fomenta mais esse universo, né? E, E e- algumas coisas a maioria dos florais são feitos na lua cheia, e é claro, alguns que é 10% daquilo que a gente produz é feito na lua nova, na lua minguante, e às vezes na lua crescente, mas 90% deles sim, é na lua cheia. E aí ficou a lua minguante, inclusive para a gente encerrar nosso papo, porque a gente já conversa, o tempo voa, né? E sim. aqui o tempo, quase uma hora a gente conversando aqui, eu e você, e a gente tem a última lua para falar, que é a lua minguante. Inclusive, eu considero essa nossa palestra, independente de como a lua está no céu, esse nosso encontro é uma pendência, né? A gente já tinha combinado fazer mais encontros, fazer live. Eu participei de um encontro seu, agora você vai participar de um encontro meu, que eu falei, ó, próximo você vai ter que participar, eu vou te convidar, você vai ter que ir. E você vai, né? Sábado que vem a gente tem esse evento. Eu espero que vocês que estejam assistindo, por favor, compareçam. Na hora que vocês comprarem o ingresso, custa R$ 369. Você também vai estar ganhando lá no evento o kit Luna Sublimes. Você vai estar ganhando também um floral da Patagônia, que foi um floral que eu fiz agora nessa viagem. A gente divide em 6 vezes sem juro. O que a gente quer é que você esteja lá, né? Aproveitando aqui para convidar todo mundo e principalmente as mulheres. As mulheres elas têm obrigação de ir nesse evento no dia 25. Elas são muito mais Viu, obrigadas gente? do que os homens, não é? E aí Vocês vão ficou vir para o evento ou não? a lua minguando, né? A lua minguante. O que que você tem aí para falar da lua minguante? Ó, vocês vêm nesse evento da lua cheia, mesmo que não tenha a ver, o evento é lua cheia, sempre evento é lua cheia, né? Vocês vão receber um monte de informações e de energia. Vocês têm que vir para o evento, viu, gente? Fiquem de olho. Vai estar E se eu, você. o Stefan, ó, vamos ficar 4 horas lá só agarrando vocês, hein? Vocês vão dar só uma horinha para a gente falar e o resto é festa, vai ter coquetel, vai ser muito legal. Tem um link aí, o Linktree, né? Vocês vão lá nessa página mesmo aqui, vai lá no Linktree, tem lá Ano Novo Astrológico. Vocês se inscrevem, ainda tem 10% de desconto e a gente resolve isso, não é? Minguando. A lua minguante é uma coisa interessante. Eu vou falar, vai da lua minguante, eu não vou deixar você falar, não. Mas a lua minguante é uma coisa tão interessante na minha vida, Stefano, porque eu era um cara que tudo eu deixava para depois. Tudo. Ah, eu resolvo. A Jaque vinha, Joé, você tem que fazer isso. Ah, eu resolvo. Depois eu resolvo. A Paloma, pai, tem que fazer o remédio. Não, depois eu faço. Tudo era para depois. Eu era aquele cara que adiava tudo, tudo, tudo. E aí, depois de um tempo, eu via que quando eu adiava, as coisas se enroscavam. Aí eu dizia, meu Deus, isso aqui enrosco. E naquela época que a gente começou a estudar alquimia, a tabula lunar, no começo do trabalho, né? Você ainda era muito jovem. Eu dei essa primeira aula, né, para aquela primeira turma. Você era um garoto na época. E eu falei, gente, ó, se vocês querem resolver coisa pendente, tem que ser na lua minguante. É a melhor lua para
você resolver coisa pendente. Ah, eu não fui, vai na lua minguante. Ah, eu não assinei, assina na lua minguante. Ah, eu não fiz, faz na lua minguante. E aí eu pensei, né? Eu me lembrei e eu falei, gente, eu vou começar a resolver esse monte de pendência que eu tenho acumulado na lua minguante. E foi incrível. Porque assim, a primeira lua minguante eu já resolvi um monte. A segunda lua minguante eu já resolvi um monte. A terceira lua minguante eu resolvi tudo que faltava. E na quarta lua minguante, que foi ao longo, né, de 4 meses, eu pensei, eu não quero mais ficar, né, resolvendo pendência na lua minguante. Eu agora quero resolver tudo na lua nova. Na lua nova eu vou fazer tudo, vou começar tudo e não vou deixar absolutamente nada pendente. Então fica a dica aqui, essa dica aí é a minha colaboração aqui falando da lua. A lua minguante é uma lua para assuntos pendentes. Vocês vão amar, porque dá certo. É uma coisa incrível essa matemática da lua. É uma coisa incrível porque dá certo mesmo. E ela pode ser manipulada assim, na lua. Marca as coisas que você tem que assinar, que você tem que resolver, que você tem que pagar, que você tem que fazer acordo. Vai na lua minguante. Essa é a dica que eu dou. Stefano, eu queria ficar aqui com você a noite toda, mas a nossa live já deu 22 e 1 minuto, já passou 1 minuto. O Instagram adora nos derrubar depois de 1 hora, Você então a sabe gente que não vai correr esse risco. sabe que isso é mentira, que não tem mais isso. Você sempre fala Ah, isso, não tem mas mais isso, eu isso posso falar mais? era 3 anos atrás. Ah, então, gente, olha, tá, eu estou desatualizado. Bom, o Stefano, ele está muito mais na mídia aí do que eu, então eu vou ter esse desconto, né? Mas, enfim, 1 hora a gente encerra. Stefano, eu quero te agradecer do fundo do coração. Vamos nos encontrar no sábado para fazer festa a próxima semana, né? Bizunga está me esperando, que hoje ela ficou com fome, deixei ela com fome para ver se ela come direitinho, né? Porque ela comia toda hora, todo instante, tá um pouco gordinha, estou tentando fazer com que ela ganhe, que ela perca peso, né? E não ganhe nada. Então, eu vou lá cuidar da Bizunga e também ainda estou no laboratório até essa hora, muita coisa hoje. A Paloma trabalhou bastante fazendo telômeros, e aí o telômeros foi uma surpresa para a gente, porque o telômeros foi muita gente que consumiu telômeros, e a gente ficou impressionado, porque tudo aquilo que eu tinha calculado, errei feio, e a gente vai ter que se organizar aí para quando começar aí a próxima data que é possível fazer esse remédio, a gente tem que fazer obrigatoriamente para para dar conta desse número grande de pessoas que estão tomando os telômeros, isso é um bom sinal, né? Mais uma vez fica o convite, eu e Stefano, inclusive, estamos convidando vocês todos. Usem aí o Linktree, clica lá, compra teu ingresso, o ingresso já está incluído o Ano Novo Astrológico, esse remédio maravilhoso, uma inspiração paracelsiana, e lá eu vou te dar de presente também um floral da Patagônia, que vocês vão amar. E lá eu falo um pouquinho sobre ele para vocês saberem a grande experiência que ele vai ser para cada um de nós, O, tá? o local e Obrigado, horário, Stefano. eles estavam Muito perguntando. Tá. obrigado. Perguntaram E o aqui, local e horário. O local e horário. o local vai ser sábado, 17 horas. Sábado, 17 horas, no Colégio Imaculada Conceição. Ele fica ali do ladinho do Shopping Paulista, tá? É no comecinho da Paulista, tá bom? Que Então, bom. beijos, Stefano, beijo, Beijo, meus beijo. queridos, muito obrigado por participarem. E aí, até o próximo encontro, que a gente vai ter ainda encontros. E eu estou aqui com vocês, o Stefano também muito presente hoje na internet, né, na net. E sigam a gente. Quem nos segue, por favor, faça a gentileza. A gente vai Segue estar lá o Stefano. a gente vai estar lá, Segue. a gente vai estar lá, a gente vai estar lá presencialmente. Vocês vão encontrar Sim, nós dois juntos para tomar a gente vinho. vai estar eu e o Stefano lá rindo muito, abraçando vocês, a Vivian Lustig também. Nós vamos ter muitas surpresas durante o evento. Vão ser 4 horas de festa, tá bom? Então, sábado, 17 horas, Colégio Imaculada Conceição. O lançamento oficial do Ano Novo Astrológico. Ó, descansem e tchau. Tchau, Stefano. Dá beijo na Maria e nos meus afilhados.
Combinado. Tchau. Tchau.